Olá, amigos, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Estamos dando início a mais um programa Café com Orochi. Vamos modificar um pouco o nosso programa daqui para frente. Eu pretendo colocar mais um ou dois quadros no programa. E hoje nós vamos começar com a oração. Avino Marqueno, nosso Pai, nosso Rei, humildemente estamos aqui na Tua presença para apresentar mais esse programa Café com Orochi. Eterno nosso Deus, que seja da Tua vontade, conduzir-nos aqui sob a direção do Teu Ruach HaKodesh, para que tudo aquilo que nós falarmos esteja de acordo com a Tua vontade. Pedimos também que o Eterno seja com aqueles que estarão nos ouvindo, para que eles também possam ter a direção, ter a unção do Teu Espírito para aprender da Tua palavra. Rogamos, Bishem Yeshua Meshireino. Amém. Bom, eu gostaria de começar com vocês hoje. Já como eu disse, eu quero dividir o programa em alguns temas. Um tema será voltado para os nossos líderes, para as nossas comunidades, com orientações de cunho de doutrinário, de ensinamentos, e a outra parte, então, será a prédica normal, né? Então, nós queremos, antes de mais nada, falar um pouco da nossa viagem à África, e com respeito à viagem à África, nós temos um texto que Yeshua fala. Yeshua diz o seguinte: então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós estamos vivendo esse momento, que a seara é grande. Eu sempre tenho dito aos nossos amigos, aos nossos irmãos, que Deus tem nos dado o privilégio de termos uma techuvá, digamos assim, num estágio bem elevado, onde Ele tem nos dado muitas coisas a conhecer. E aí, se nós aprendemos mais, recebemos mais, a nossa responsabilidade, por outro lado, também se torna maior. Quanto mais conhecimento, quanto mais luz, mais responsabilidade. Mas ao mesmo tempo que Deus tem dado a nós essa visão de avançar na techuvá, Ele tem dado a nós também a humildade para entender que nós não somos um povo exclusivista, não somos os únicos. Houve um tempo, claro, não vamos negar, no começo da nossa fé, nem da nossa techuvá não é, da nossa fé. A gente acreditava que nós éramos o único povo na face da terra. Mas cremos nisso. Por quê? Porque as Escrituras falam que o povo de Deus é um só. Se o povo de Deus é um só, e eu creio assim, essa era uma das razões, né? Se há um corpo, se a própria palavra de Deus, a Brit Hadashah, diz que há um corpo e que Yeshua é cabeça desse corpo. Então, com toda razão, a gente entendia dessa maneira que éramos o único povo. E, em consequência disso, cabia a nós a responsabilidade de levar essa mensagem não só para o Brasil, mas para o mundo, que era uma carga muito pesada. Graças a Deus, então, que veio a techuvá. E com a techuvá nós passamos a entender que a linhagem, ou seja, o que dá a nós a legitimidade de podermos atuar, não como curiosos ou como aqueles que acham que tem a verdade, né? A legitimidade nós
chegamos à compreensão que ela vem através de um sinal de Deus, que é a circuncisão. Deus deu lá a Abraão Avino, a circuncisão como um sinal que passaria a toda a descendência de Abraão, de geração em geração. E isso é verdade hoje e irá até os dias de Machia e o Olam Rabá. Essa linhagem será através do processo da circuncisão. Muito se fez no sentido de anular a circuncisão. A congregação de Yeshua, como eu falo, veio até o quarto século. Judaica, até o quarto século, a congregação de Yeshua era judaica, era israelita, porque a nação sacerdotal é uma só. Mas no quarto século, uma parte daquele lá, ou a maior parte, se romanizou por interesses, aliar-se com o Estado romano, se romanizou, e a outra parte, que permaneceu fiel aos seus ensinamentos, teve que fugir para o deserto e ser perseguida. Mas o sinal continuou. Então houve épocas em que se tentou acabar com o povo de Israel, né? As cruzadas, enfim, a perseguição veio sobre o povo de Israel no objetivo de acabar com o povo de Israel, de destruir a nação sacerdotal. Mas, como Deus disse pela boca dos seus profetas, Israel jamais deixaria de ser uma nação perante o nosso Criador. Então nós cremos na nação sacerdotal em Israel como a nação sacerdotal. Não cremos na existência de outro povo, né? Não existe outro povo que é a nação sacerdotal, além de Israel. Mas o Israel não crê em Yeshua, mas nós cremos. E nós somos parte do povo de Israel. Vocês se lembram daquela visão lá com Yeshua e os seus discípulos? Quem que apareceu lá? Moisés e Elias. Tanto Moisés como Elias são israelitas. Elias representando a parte que profetiza, a parte que crê em Mashiach, a parte que fala, que anuncia, e Moshe representando a Torá, as tradições, a cultura, a música, a liturgia, até os dias de hoje. Então o que nós temos aí? Moisés e Elias, de acordo com Apocalipse, fala nas duas testemunhas, Moisés e Elias, mas que ambos representam um único povo. E o nosso povo, o povo de Israel, que hoje permanece endurecido, nós vamos falar um pouco sobre isso, em Romanos 11, continua sendo a nação sacerdotal, é Moshe. E nós representamos o outro braço dessa nação sacerdotal, que é Elias. Que, como eu já disse para vocês, que profetiza, que fala, que ensina, mas somos o mesmo povo. Moisés e Elias não representam dois povos, representam um único povo. Então, hoje, nós vemos aí um grande desafio pela frente. Estivemos na África, em 2 países africanos, estivemos primeiramente na Namíbia, onde lá está o nosso querido Rosh Avraham Mulequeza, que é o responsável pelo trabalho ali na Namíbia. E estivemos também em Joanesburgo, na África do Sul, onde o irmão Sifo está atuando conosco ali, juntamente com mais alguns irmãos na África do Sul. Também tivemos ali conosco a presença do Rosh Sion, de Orlando, representando ali a congregação dos Estados Unidos, e a da sua esposa, Charlene, estiveram ali. E tivemos ali uma representação especial do Quênia, de Nairobi, do Quênia, que é o nosso irmão Karanja,
que tem uma comunidade representada por cerca de 5.000 membros no Quênia, de fé messiânica. E tivemos também a honra de ter nesse evento uma delegação de Angola, onde compareceram 10 líderes angolanos e mais 2 mulheres. Além de outros visitantes ali da região ou do próprio país da Namíbia. Então foi um encontro, uma conferência maravilhosa, onde nós tivemos ali a oportunidade de dar várias palestras, que, traduzindo-se em tempo, eu tive ali, acredito eu, que só de palestra cerca de 6 horas. O Abiezer também, meu filho, esteve conosco lá, também deu palestras, e cerca também de 6 horas de palestras, e o Sion também teve um grande espaço também nas suas palestras. Tivemos o privilégio de ouvir o representante do Quênia, que ali colocou o que ele sentiu, e os demais que ali estavam. Enfim, foram reuniões maravilhosas, num espaço muito bom, que é um espaço que nos foi cedido, alugado pela Assembleia de Deus daquele país ali. Então, meus amados, quando a gente fala que a seara é grande, é nesse sentido. A África precisa de nós, no momento. Obviamente que estamos trabalhando ali, preparando pessoas para conduzir aquele trabalho. Isso não é fácil, à distância, mas graças a Deus, hoje com o mundo globalizado, você pode continuar esses estudos via internet, e isso vai nos ajudar bastante. Então ali tivemos esse encontro e nos faz aumentar a responsabilidade. Eu tenho dito para alguns de nossos irmãos que eu não trabalho só como presidente da instituição aqui no Brasil. Sobre os nossos ombros pesa todo esse trabalho internacional, toda a responsabilidade, toda a iniciativa de fazer esse trabalho, que hoje, se nós não tivéssemos, o Abiezer tem atuado muito ali naquele país, mas sem nós, praticamente, esses lugares não teriam condições, ou não teriam ajuda, vamos dizer assim. Né? Mas, graças a Deus, que Deus nos permitiu, e peço para vocês orarem, como disse Yeshua. A seara, na verdade, é grande, Mateus 9:37, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Paralelo a isso, nós temos, se Deus quiser, o trabalho de São Paulo, capital, se Deus nos ajudar, está nas mãos dele. A reabertura da congregação lá em São Paulo, que é a maior cidade de nosso país e que tem muita gente interessada. Nós temos ali os nossos queridos líderes de Campinas, que estão nos dando toda a cobertura já há um certo tempo, com todos os problemas que Campinas está passando também. Por exemplo, um dos problemas de Campinas é a construção da mikve. Lá os nossos Raverim estão empenhados em construir, pelo menos inicialmente, já está quase na fase final, uma mikve, que atende a um mandamento muito importante, que é o da pureza familiar. Então, mesmo assim, os nossos irmãos da cidade de Campinas estão colaborando conosco. Então, nós precisamos agora unir as nossas forças. Campinas, Minas, Espírito Santo, o Nordeste brasileiro, o Sul, os nossos irmãos lá de Rondônia, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim. Me perdoe se eu esqueço algum lugar, mas nós precisamos unir as nossas forças.
Vocês que estão no processo de conversão, precisam nos ajudar também. Não é? Nos ajudar financeiramente, não se matando por isso, mas pelo menos no que diz respeito aos dízimos, às ofertas, vocês podem nos ajudar, né? Para que a gente possa ampliar esse quadro. E também contamos com a vinda de pessoas que vão nos ajudar. Como eu disse a vocês, nós não estamos sozinhos mais, não somos exclusivistas. Nós temos muita gente sincera, muita gente que estão aí nos meios religiosos, que estão ainda talvez num processo inicial da Techuvá. Mas se eles continuarem, eles poderão nos ajudar, poderão crescer no conhecimento e nos ajudar também, não é? Nós temos outros que já estão num processo de Techuvá, também adiantado, muitos messiânicos que estão nesse processo, com os quais ou podemos trabalhar, e estamos trabalhando, graças a Deus. Ah, mas o nosso processo de Techuvá, bom, há uns tempos atrás, a nossa Techuvá estava no zero. 2004, o que a gente tinha em 2004? Como é que estava a nossa Techuvá em 2004? E fomos avançando, avançando, avançando. Hoje, graças a Deus, já num estágio mais avançado, fazendo uso da carne kosher, que é a carne sem o sangue, como a Torá recomenda. Como Atos 15 recomenda. Que se abstenham do sufocado, do sangue, da idolatria, das relações sexuais ilícitas, que isso aí parece até fácil. As pessoas acham que cumpre. O cristianismo acha que cumpre os 4 preceitos de Atos. Não, a gente não cumpre Torá, mas cumpre Atos 15. Será? Se você for analisar lá a questão do sangue. Ah, o sangue é o chouriço? Não, não é o chouriço. Chouriço é o sangue puro. É o sangue que está na carne. Você compra uma carne no supermercado, no açougue, aquele animal não foi abatido da forma correta, da forma judaica e contém sangue. E quando Deus cobra de nós não comer sangue, não é só o sangue puro em si, mas o sangue que está na carne também. Carne com o seu sangue, o texto é claro, não comereis a carne com o seu sangue. Das relações sexuais ilícitas, que envolve o relacionamento no período menstrual, no período de pureza da mulher. Tudo isso está lá em Atos 15, que são os primeiros preceitos que os gentios deveriam cumprir. Está lá em Atos capítulo 15. E que muitas vezes pensam que cumpre, mas na verdade não cumpre. Com todo respeito à fé que você tem. Você acha que cumpre, com todo respeito. Eu sei, olha gente, eu quero dizer para vocês uma coisa. Quando é que Deus começa a atuar em nós? É agora que nós estamos entendendo que cumprimos a Torá? Quando é que Deus começa a atuar na pessoa? A pessoa está lá no mundo, na ignorância, no pecado. De repente ele começa a ler a Bíblia. Pega um folheto que alguém deu, começa a ler a Bíblia. Começa a se interessar, procura uma religião, uma igreja, que agora ele está crendo. Talvez procure até a igreja romana, por que não? Mas ele não para, ele continua caminhando. Ele começa a estudar a Bíblia, começa a ler, ele começa a temer a Deus, porque quanto mais vai aprendendo, mais temor vem.
Esse preceito eu não estou cumprindo. Aquele outro eu não estou cumprindo. E começa a vir o temor, e ele começa a cumprir. De repente, aquela comunidade religiosa que ele entrou ali, já não satisfaz mais. Porque a tendência das comunidades religiosas é se acomodarem. Achar que está tudo bem. E ele começa então a perceber que aquela comunidade que ele está não está cumprindo esse ou aquele ensinamento e não dá mais para ele continuar ali. Daí ele muda para outra, procura uma outra comunidade que cumpra melhor. E aí quando ele chega nessa outra comunidade, vamos virar para a câmera, para cá, um pouquinho. Quando ele chega naquela outra comunidade, ele fala, agora eu achei a verdade. Agora eu estou na verdade. Finalmente encontrei a verdade. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que Deus está atuando nele, atuando, Urua, está atuando. Não é que ele tem Urua, veja bem. O senhor está dizendo que ele tem o Espírito Santo? Não estou dizendo isso. Aliás, a gente tem falado bastante aí de Cornélio, né? Quando Deus derrama o Espírito Santo sobre Cornélio ali, para quebrantar. Cornélio foi o primeiro gentil que foi aceito na comunidade, mas havia restrições, é claro. Quefas, Pedro não iria aceitar um gentil na comunidade. É isso que muitas vezes o gentil não entende. O gentil, ele acha que ele é o dono da bola, é o dono da cocada branca. Não é. Você tem que ter a humildade. Como tiveram os gentios nos dias dos apóstolos. Deus falou para Cornélio, manda chamar Pedro. Ele vai dizer o que você tem que fazer. Deus não podia ter dito direto para Cornélio, Cornélio, faça isso, faça aquilo, tal. Não, mas Deus falou para ele, chama Pedro. Procura Pedro. Chama na tua casa. E Pedro vem. Ali teve toda aquela questão da visão, que eu não vou entrar hoje, né? Dos animais ali. Pedro vem à casa de Cornélio e lá é derramado o Espírito Santo sobre os gentios. Aquilo ali foi uma exceção. Aquilo não é a regra, aquilo é a exceção. Por que é exceção? Porque o Urua não é dado para o gentil. Antes do batismo. Antes da Tevilá não é dado o Espírito Santo. Foi uma exceção para quebrantar ali, para completar o trabalho de convicção de Pedro e dos 6 irmãos judeus que o acompanharam, de que eles deveriam receber os gentios convertidos. Cornélio já era um cumpridor da Torá, estava no topo do cumprimento da Torá. Justo, tzadik, assim ele foi chamado. E o Espírito cai sobre ele. Então ali houve o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, como eu disse, num caso de exceção, apenas para provar. Mas de acordo com Atos capítulo 2, o Espírito Santo é dado depois que a pessoa se arrepende e passa pelo batismo, pela tevilá para a remissão de pecados. Aí que é dado Urua. Nós vamos entrar nesse tema oportunamente aqui, esclarecer bem essa questão do Urua, da concessão do Urua, do nosso preenchimento do Urua. Por que nós temos que receber o Espírito Santo? Ele tem que habitar em nós, nosso corpo se torna a partir de aí o templo do Espírito Santo. Então, quando eu falo aqui que o Espírito conduz a pessoa, desde que ele está lá na incredulidade, que ele começa a ler a Bíblia, ali começa o processo. Mas o Espírito não habita naquela pessoa. Não está habitando nele, não. Aí ele não tem o Espírito? Não tem. Ele não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo só vai vir sobre ele de acordo com os ensinamentos da Brit Hadashah depois que ele recebe a tevilá para a remissão dos pecados. Mas até ali, ele é conduzido pelo Urua. É conduzido. Entende? Por isso que eu digo a vocês
que nós temos muitos irmãos, muitas pessoas aí fora, somos amigos, e eu não entro em rixa com eles porque eu sei que é um processo e que por trás desse processo de condução da pessoa está o Eterno. Assim como o Eterno teve misericórdia de nós, começamos a nossa carreira, vamos dizer, lá em 1969, eu comecei em 1963. E chegamos aqui, e chegamos a 2004, onde a gente considera que o processo de Techuvá deu o seu passo mais importante, porque Techuvá a gente sempre fez. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, e eu disse para ele, olha, você parou no tempo, meu amigo. Parou no tempo. Esse é o problema, parar no tempo, achar que já chegou no conhecimento da verdade e fecha ali o estatuto, fecha ali os pontos de fé e para no tempo. Esse é o problema de muitos, parar no tempo. Aí não é Techuvá. Quando você para no tempo, quando você se dá por satisfeito com 10% de conhecimento bíblico, com 20%, com 50%, com 70%, você se dá por satisfeito, porque isso aí depende de onde você está, da comunidade religiosa que você está. De repente você está com 20% só da verdade, de repente você está com 50%, de repente você está com 70% de conhecimento. Mas se você acabou. E eu dizia para aquele amigo meu, eu falei, você parou no tempo. E eu sempre ensinei que nós somos como uma noiva. A comunidade, a congregação é como uma noiva. Ela não para. A noiva, quando está longe do casamento, ela está se cuidando, comprando coisas, se preparando. Aí vai chegando a semana do casamento, aí aumenta a preocupação, ela já é o vestido de noiva, já são a festa do casamento que ela tem que se preocupar. Chega no dia do casamento, o casamento judaico é mais complicado ainda. Ela está em jejum no dia do casamento, está em jejum. E ela tem que se preocupar na hora de se vestir, de se banhar, de se perfumar, de vestir o vestido, de colocar os adereços, ela tem que estar tudo aquilo ali. Então, a noiva só termina de se arrumar na hora que ela sobe ou que ela entra debaixo da roupa. Aí, mesmo assim, talvez ela vai arrumar alguma coisinha. Nós somos uma noiva, eu sempre ensinei isso. Nós não podemos ficar parados. E muita gente desembarcou do trem lá atrás, está muito distante desse ponto. Desembarcou lá atrás, para mim está bom aqui, boa viagem para vocês. E ficou para trás, o que eu posso fazer? Foi uma escolha, foi uma opção ficar para trás. Mas como é que o senhor fala? Falo porque a própria pessoa pode ver que não evoluiu nada. A própria pessoa que ficou lá atrás, ela pode ver, ela mesma pode ver, que a comunidade dela, vamos falar em 1995. 95, 2005, 10 anos, 2015, 20. 2019, 24 anos atrás, você desembarcou do trem. O que mudou na sua comunidade? No aspecto doutrinário, no aspecto de prática religiosa, o que mudou? O que foi acrescentado? Nada. Então você parou no tempo. Eu lamento dizer, eu sinto muito, mas você parou no tempo. Agora nós avançamos, graças a Deus. Não temos orgulho, não. Não estamos nos gloriando porque a gente avançou, não. Porque esse sempre foi o nosso propósito. Avançar, avançar, avançar e avançar. No processo de Techuvá, no processo de restauração, se você quiser chamar de restauração.
Avançar, avançar. E outra coisa, não avançar sozinho. Isso eu sempre falo para vocês. Não é só o Rabino Ishai. Eu sempre avancei amparado, apoiado por um conselho de líderes. Eu ouço os líderes. Eu ouço. Na multidão de conselheiros há segurança. Eu ouço esses líderes. Eu não sou um ditador. Eu ouço. E eu não ouço só pessoas que estejam, por acaso, no mesmo nível de liderança que eu. Eu ouço aqueles também que ainda estão. Porque eles fazem parte do conselho de líderes. Foi ordenado, Zaquém, Eroshi, que faz parte do conselho de líderes. Então isso traz o quê? Segurança. Evita que a gente cometa erros. Porque erros nós vamos cometer. Se tivesse jeito de nós sermos transportados para o primeiro século, ser transportados. Um retorno total ao primeiro século, vamos chegar lá com essa roupa que não tem nada a ver. A gente podia ver tudo do jeito que era, né? Vamos voltar para cá. A gente podia ver tudo do jeito que era nos dias de Yeshua. Olha como é que é. Oh, mas isso aqui nós estamos fazendo diferente. Olha, isso aqui também nós estamos fazendo diferente. Senhor, como é que é isso aqui? O apóstolo Kefa, como é que é isso? Mas, rapaz, não, é que eu vim de outra época. Eu fui transportado de 2019 para cá. Se tivesse jeito disso acontecer, a gente passava lá uns 3 meses lá com os Shalirim de Yeshua e transportado de novo para 2019. Aí, talvez eu não precisasse tanto de um conselho. Tem gente fazendo tanta bobagem aí fora que não é bom nem comentar, porque agem sozinhos. E tem discípulos, tem gente atrás dessas pessoas que agem sozinhos, que não tem um conselho por trás, então começa a inventar coisas. Nós não. Nós sempre atuamos com um conselho de líderes, estudando. Hoje esse nosso conselho está um pouco reduzido, mas ele existe. Cerca de 20 líderes fazem parte do nosso conselho. Isso é uma garantia. E vamos avançando o nosso processo de techuvá, estudando juntos, aprendendo juntos, permitindo que o Ruach, que o Espírito Santo nos oriente, nos guie em toda a verdade. Isso é uma garantia para o nosso povo. Mas a gente sabe que Deus não atua só em nós, Ele atua em outras pessoas também, em outros líderes, em outras comunidades, Ele atua lá. Ah, estão um pouco atrás de nós. Estão atrás, mas o que impede eles de avançarem? Nada. Nada. Assim como nós estávamos lá em 2004, numa transição complicada, né? Tivemos problemas nessa transição. E chegamos aonde chegamos, os outros também chegam. É só eles abrirem o coração para Deus, para o Ruach operar neles, e a obra de restauração e a obra de techuvá, que é retorno às raízes judaicas, vai continuar. Então hoje nós precisamos unir as nossas forças. A seara é grande e os obreiros são poucos. Voltando para cá, eu quero pedir para os nossos, estou olhando para cima agora, né? De vez em quando a gente tem que olhar para cima, né? Nós temos que pedir a Deus que Ele nos ajude. Eu peço as orações de vocês, que vocês nos ajudem em oração, porque os desafios são grandes. Tá? E eu quero mostrar para vocês aqui, daqui a pouco eu entro na internet aqui para a gente ver como é que estão os nossos amigos. Né?
que estão em contato conosco. Uma coisa que eu coloquei aqui, que eu falei que eu quero falar um pouco, não apenas sobre ensinamentos novos, que eu acho que todos vocês aí que estão aqui conosco a gente se sente honrado com a presença de vocês, né? Estarem confiando em nós, né? Na nossa sinceridade, né? Essa semana eu tive uma boa notícia, eu não posso dar ela aqui para vocês ainda, não posso. Mas eu tive uma notícia animadora lá de São Paulo, capital. Não é o que vocês estão pensando, né? Ainda. Mas é uma notícia animadora lá de São Paulo, capital. Me animou muito, graças a Deus. Mas a gente precisa das orações de vocês. Precisa que vocês nos ajudem, que vocês orem por nós. Enfim. Essa semana eu devo viajar para São Paulo. Quinta-feira, se Deus quiser, estarei em São Paulo. Nós estamos aqui fazendo esse programa hoje, dia 24 de março de 2019, né? Então, quinta-feira, se Deus quiser, nós estaremos em São Paulo lá atendendo algumas coisas e esperamos que Deus possa nos dar mais novidades sobre São Paulo. Tá? Mas o que acontece? Temos um grande desafio pela frente. Nós sabemos que quando Deus nos chama, eu creio muito nisso, no chamado de Deus. E quando Deus nos chama, Ele não espera de nós um não. Quando Deus nos chama. Quando Deus chamou Moisés, porque eu tenho um problema de comunicação, né, de falar. Aí Deus falou para ele, olha, eu te dou uma outra boca. O Arão será o teu profeta, teu irmão. Deus não aceitou o não de Moisés, não. Não aceitou, não. Moisés talvez tivesse dificuldade de linguagem. Deus não aceitou o não dele, porque Deus sabe quem Ele escolhe. Deus sabe quem Ele escolhe. Chamou Moisés, era um príncipe do Egito. Moisés teve que passar 40 anos no deserto, teve que ser provado. Nós muitas vezes temos que ser provados. É muito fácil às vezes a gente achar que está com tudo, mas nunca foi provado. A gente tem que ser provado. Tá? Eu sei o que é ser provado, graças a Deus. Para derrubar um pouco do nosso ego, um pouco da nossa arrogância, um pouco da nossa petulância. Para nos fazer humildes. Nos ensinar a lidar com as pessoas. Eu estava olhando um trecho aqui, vamos ver se eu encontro ele aqui. Paulo falando a Timóteo, veja que coisa interessante. Paulo falando a Timóteo, ele diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo ensinando a Timóteo. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Agora veja o que ele ensina a Timóteo. Olha, ele fala a Timóteo no outro lugar, procura apresentar-te a Deus aprovado. Eu estou falando de ter um chamado de Deus. Agora não basta a gente ter um chamado, a gente tem que ser aprovado. As nossas obras têm que nos aprovar. As nossas obras. O que vai mostrar que eu tenho um chamado de Deus são as minhas obras, são os meus frutos. Pelos frutos conhecereis. É fácil, gente. Olha, Yeshua deu a receita direitinho. Ó,
pelos frutos conhecereis a árvore. Então não adianta, eu apanho uma fruta pensando que é laranja. O pé é parecido, o pé de limão com o de laranja, muito semelhante. Eu apanho uma fruta. Ah, é limão. Não adianta. O fruto vai dizer se aquela árvore é laranja ou é limão. Não adianta. Tem uma outra árvore muito parecida, que é o araçá, não sei se vocês conhecem, que parece muito com o pé de goiaba. Mas é o araçá, que por sinal é uma fruta muito deliciosa. Parece goiaba, mas a fruta é outra. É semelhante, mas é outra. O fruto vai dizer o que a árvore é. Se nós temos um chamado de Deus, o que vai provar o meu chamado? O meu fruto. Graças a Deus eu tenho. Comecei em 1963, aí vocês calculam, aí de 63 até hoje. 1963. Quantos anos fazem? 1969, um chamado já para a fé da Igreja de Deus. Pode calcular também de 69 para cá. Em 1965, minha ordenação, primeira ordenação ministerial. Agora, o que vai provar que o meu ministério é de Deus? O meu fruto, o meu trabalho. O fruto prova a árvore. Não adianta eu dizer que sou uma coisa, se o meu fruto disser outra. Se eu vivo uma vida devassa, se eu vivo uma vida irregular, se eu sou dado a bebida, tá? Vivo aí, bebendo, fumando. Ah, mas que isso? Mas vocês acham que não tem? Tem sim. A minha vida vai dizer o que eu sou. Meu testemunho. Meu fruto, tá? Então, e não é só o fruto de vida pessoal, mas o trabalho realizado. Todo o trabalho realizado vai dizer quem nós somos. Todo o trabalho realizado vai dizer quem nós somos. Agora, quem caiu, quem está hoje no mundão, quem está no pecado, não era de Deus aí, está vendo? O fruto provou. O fruto ruim. Chegou no que chegou, caiu, acabou. Não era de Deus, o chamado não era de Deus. Ah, mas o Senhor não sabia disso? O Senhor colocou no ministério pessoas que caíram. O Senhor não sabia disso? Ué, Coré, Datã e Abirão, quem que colocou eles no ministério? Quem que colocou Coré, Datã e Abirão no ministério? Como líderes, provavelmente de 1000. Quem foi que colocou? Foi Moshe Rabbeinu. Então Moshe Rabbeinu também não sabia escolher. Foi mal na sua escolha. Ninguém tem bola de cristal. A gente tem que dividir o nosso trabalho com as pessoas, mas nós não temos bola de cristal. A gente tem um mínimo que a gente requer, um mínimo que a gente testa, prova a pessoa e dá a pessoa por aprovada. Agora, nós não podemos prever que essa pessoa vá deixar. Agora, se isso desqualifica a gente, vai ter que desqualificar Moshe também. E eu vou além disso. Yeshua tinha 12 discípulos. Um deles o traiu. O que você acha? Você acha que Yeshua errou de ter escolhido Judas? Então, gente, a gente procura fazer o melhor, mas estamos sujeitos a essas decepções. Não vou dizer erro, decepções. Mas o fruto vai provar quem são essas pessoas. O fruto provou que Judas era um traidor. Ponto. O fruto provou que Coré, Datã e Abirão eram traidores. Moshe teve culpa? Não. Não teve. Ele, quando ele escolheu, o homem estava qualificado. Os 3 estavam qualificados. Inclusive, me parece que era primo de Moisés, o Cora.
Mas o que vai provar é o fruto. Então, dentre isso, Paulo falando a Timóteo, fala que procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Há alguns requisitos, além dos requisitos pessoais, de família. É isso. Olha, Paulo falando a Timóteo, então, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Agora veja um conselho, veja um conselho que Paulo dá a Timóteo aqui. Eu estou lendo 1 Timóteo 4, primeira carta a Timóteo 4, 16. Veja um conselho que é dado aqui. Não repreendas ao homem idoso. Olha só. Não repreendas ao homem idoso. Que é isso, Paulo? Eu não posso repreender um idoso só porque eu sou jovem, Timóteo era jovem. Eu não posso repreender o idoso? Paulo falou que não. Mas será que não pode? Pode. Mas de que maneira? Olha aqui, vamos ver. Não repreendas o homem idoso. Antes, exorta-o como a pai. Meu Deus! Como é que a gente fala com o pai da gente? Eu falo com meu pai no chute. Então, você vai tratar o idoso no chute também, porque Paulo pediu para Timóteo tratar os idosos como ele trata o pai dele. Então, o que está subentendido aqui nessa passagem? Olha, Timóteo, não repreenda o homem idoso. Não repreenda, não. Acho que vocês já viram no Facebook uma postagem de um idoso, que ele está sentado num banco da praça com o filho dele, um jovem, né? E o idoso pergunta sobre um pássaro lá que estava por ali. E ele fala, pai, aquele pássaro eu não lembro agora bem como é que é o assunto, mas ele explica para o pai quem é o pássaro. Aí o pai pergunta a segunda vez para ele, o senhor de idade lá pergunta a segunda vez, ele fala, já falei para o senhor que é um pardal, vamos dizer. Ele pergunta de novo, aí chegou uma hora que o rapaz explodiu com o pai. Eu já falei que pássaro que é, o senhor não entende. Tem isso aí no Facebook. Está vendo? Esse pai cuidou dessa criança, desse jovem que antes foi criança, com todo o carinho, deu todo o amor, todo o apoio. Agora que esse senhor de idade precisa de paciência, de respeito, de um tratamento digno, olha como é que o filho trata o pai. Essa geração moderna que está aí, que é vista como correta. Infelizmente hoje essa geração é vista como moderna, que tem que saber lidar com eles. Não, senhor, a gente tem que reconhecer, os pais têm que reconhecer que estão fracassados na forma de educar seus filhos. Estão fracassados. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. Eu posso chamar a atenção de um idoso? Sim, pode. Não só pode como deve, mas como a seu pai. Entendeu? Como é que você trata o seu pai? É assim que você tem que tratar o idoso. E agora eu pergunto para você, como é que você trata o seu pai? A sua mãe? Como é que você trata? Vamos ver o que Paulo continua dizendo aqui. Antes exorta-o como a pai. Aos moços, aos jovens da sua idade, como a irmãos.
é que você trata o seu irmão? Trata os jovens da sua idade como se fossem seus irmãos. As mulheres idosas da comunidade, Timóteo, as mulheres idosas, trata como a mães, como se fosse a tua mãe. Como é que você trata a tua mãe? Com doçura, com educação, com respeito, com amor, com carinho. Não adianta vir trazer presente para a mãe no dia das mães, no dia do aniversário dela, mandar um buquê de flor. Não é apenas isso, não. É o tratamento. Eu estava lendo um livro, está aqui, ó. O nome desse livro aqui, ó, O Livro dos Valores Judaicos, do rabino Joseph Telushkin. O Livro dos Valores Judaicos. Eu não sei se eu vou encontrar aqui para ler para vocês. Vamos ver se eu acho. Ele diz aqui nesse livro, eu não sei se é essa parte, mas ele diz aqui, da maneira que o jovem, que o filho deve tratar o pai. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma referência. Enfim, se eu achar aqui, eu mostro para vocês depois. Ele fala o seguinte, olha, quer ver? Ó? Eu achei, quer ver? Ele diz aqui, o respeito pelos pais também é demonstrado pela atenção contínua às suas necessidades. Se os pais morarem perto de você, veja bem, se seus pais morarem perto de você, visite-os com frequência. Olha, o meu pai, eu moro em Curitiba, meu pai morava em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. Eu ia na casa do meu pai cada 3, 4, 5 meses. E quando eu ia lá falar com meu pai. Meu pai não serviu o eterno como nós. E quando eu ia visitar meu pai chorava. Lembrava o tratamento que ele deu para mim, que eu vivia um tempo bom, que a gente apanhava direto dos pais. Apanhava até de correia, né, de cinta, para não dizer de um outro instrumento que bate em animais. Então meu pai, quando eu visitava ele chorava. Ele chorava. Eu falei, não chora, pai. O Senhor foi um bom pai para mim. O Senhor me educou. Muito embora meu pai deixou a minha mãe comigo e mais 6 irmãos, eu tinha 11 anos de idade. Meu pai deixou a nossa casa. Eu e meu irmão mais velho assumimos a família. E o meu pai dava muito pouca ajuda. Mas eu disse, meu pai, o Senhor me educou. Não chore. Meu pai morreu, mas eu tenho certeza, meu pai levou boas coisas de mim. E minha mãe também. Minha mãe dizia, filho, não fique na rua, não durma na rua, como fazem os demais jovens. E minha mãe dizia, eles pegam tuberculose por causa da friagem da noite. Minha mãe dizia isso. E eu posso garantir para vocês que na minha juventude, eu nunca me lembro de ter passado uma noite na rua. Normalmente 9, 10 horas da noite, eu chegava em casa.
Naquele tempo eu não servia a Deus, eu tinha 16, 17 anos de idade. Aos 18 eu já estava servindo a Deus. O rabino Joseph Telushkin, nesse livro dele, falando sobre os valores judaicos, ele diz assim: se seus pais morarem perto de você, visite-os com frequência e receba-os em sua casa. Fale com eles ao telefone. Olha só. Eu acredito que esse livro aqui, ele deve ser um pouco antigo, talvez ele não seja um livro novo. Não tem aqui a data. Deixa eu ver se eu tenho a data da edição dele aqui. Tá difícil de encontrar a data de edição desse livro. 2015, copyright 2015. Não é muito antigo, não. Mas ele diz assim: fale com eles se você mora perto das casas dos seus pais, visite-os com frequência e receba-os em sua casa. Fale com eles ao telefone diversas vezes por semana. Sobretudo, se algum deles for viúvo e viver sozinho. Principalmente, fale com eles por telefone diversas vezes por semana. Mesmo se suas ligações forem breves. Oi, pai, como é que vai? Tudo bem? O senhor está bem? Dormiu bem? Acordou bem? Está tudo certo aí em casa? Mesmo que for breve. Acompanhe-os. Acompanhe-os. Quando possível, a uma consulta médica. Vá junto com seus pais. Se eles têm uma consulta médica. Se estiverem hospitalizados, certifique-se de visitá-los com frequência. E continuamente solicite suas opiniões e seus conselhos, além de envolvê-los em sua vida e na dos seus filhos. É maravilhoso ser financeiramente generoso com seus pais idosos, mas certifique-se de que eles também estão sendo em termos de respeito. Olha só. É maravilhoso ser generoso com seus pais idosos, mas certifique-se de que também está sendo em termos de respeito. Nem todos têm dinheiro para oferecer aos pais, nem todos os filhos. E, de fato, muitos pais não precisam desse tipo de ajuda. Mas quase todos nós estamos em posição de ajudar e satisfazer suas necessidades emocionais. E isso também é parte da mitzvah de honrar pai e mãe. Shabbat Shalom, diz aqui o rabino, porque é um conselho do sábado que ele deu no dia de sábado. Rabino Joseph Telushkin. Obrigado, rabino. Então vejam, Paulo orienta Timóteo a ter cuidado de ti mesmo da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Não repreendas o homem idoso, antes exorta-o como a pai. Como é que você trata o teu pai?
supostamente trata bem. Então você vai tratar bem o idoso. Mesmo que ele não seja teu pai. Você vai tratar ele porque Shaul, o nosso grande sábio Shaul Hachalia, orientou a tratar os idosos como se fossem os nossos pais. Eu tenho 74 anos. Eu gosto de lidar com idosos. Eu gosto. Mas não é agora porque eu tenho 74, não. Eu sempre gostei. A primeira vez, uma das primeiras vezes, não a primeira que eu tive nos Estados Unidos, tinha um senhor velhinho de 95 anos, mais ou menos, de idade. Ele pregava sentado, assim como eu. Eu fui lá em Idaho, Meridian, Idaho. E esse senhor, ele escreveu vários livros, o nome dele é Frank Walker. Ele escreveu vários livros que eu estudava aqui no Brasil. Quando nós começamos a ensinar profecias aqui no Brasil, foram 5 anos de estudo. O Abiesa e eu debruçamos em cima daqueles livros e estudamos profecias de 69 a 84. Não que a gente parou, mas foram estudos, o material todo em inglês. E uma boa parte desse material era do senhor Frank Walker. E quando eu conheci pessoalmente, eu sentei do lado dele para conversar com ele. Porque eu respeitava como um sábio por tudo que ele tinha para nos ensinar de profecias. Devo muito ao senhor Frank Walker. Já é falecido. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães. Por que, gente, que nos 10 mandamentos está honrar pai e mãe? Por quê? Sabe por quê que eu acho? Porque Deus é pai. Deus sabe o que é ser pai. E ele colocou ali dentro dos 10 mandamentos, que é um resumo, vamos dizer assim. Não se exclui os demais mandamentos da Torá, mas dentro daquele destaque da Torá está o honra teu pai e tua mãe. Nós vamos encontrar no mandamento, numa paraxá, se eu não me engano, o Kedoshim, que quando começa o capítulo ali, fala do sábado e fala de honrar pai e mãe. Mais ou menos assim. Por quê? Por que Deus fez tanta questão, né? Trata os moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Tratai jovens, as moças da congregação, como irmãs, como a sua irmã. A gente vê como é que deveria ser uma família, né? Quando a gente pega um raciocínio desse de Paulo, a gente imagina como Paulo via a família. Pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs. Como Paulo via, que Paulo pega esse exemplo familiar para orientar Timóteo como ele deveria tratar os demais membros da comunidade. Ele pega uma família. Como é que Paulo via uma família? Como é que ele via? Aqui não falou neto, mas os netos também devem respeitar os avós, porque os netos são filhos também dos avós. Se não fosse o vô, ele não tinha o pai dele. Então os nossos avós são nossos pais também. Deve ser respeitado como nossos pais. Mas voltando aqui, quando Yeshua, uma vez ele faz um discurso, eu estava falando do chamado, né, que um homem tem um chamado de Deus. Estava falando do chamado de Deus.
Então, quando Yeshua chama os seus 12 discípulos, numa certa ocasião, Yeshua começa a tocar num assunto, num tema, um tema difícil, um tema duro de se ouvir. E João 6, Evangelho de João 6, 60 diz o seguinte: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, e quem o pode ouvir? Yeshua tinha muitos discípulos. E num dado momento que ele fez uma prédica, os discípulos acharam que aquele discurso foi muito duro. Quem o pode ouvir? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então eles começaram a sair. Para mim não dá. Isso aí que o mestre está ensinando, para mim não dá. Não tem condições. Começaram a sair os discípulos. Eu disse para vocês que quando Deus chama uma pessoa, Ele não aceita renúncia. Né? Chamou Moisés, Moisés falou que tinha um problema de linguagem, ele falou: não, mas quem que fez a boca do homem? Quem fez o homem? Deixa comigo, Moisés. Deus não trocou Moisés por outro, não, era Moisés mesmo. Chamou Josué, Josué foi até o fim com Moisés, depois assumiu o comando quando Moisés morreu. Isso é um detalhe importante, né? Que um líder, ele deixa de ser líder quando ele morre, ou quando Deus tira. Como foi o caso de Elias, né? Quando chegou no fim do ministério de Elias, Deus o arrebatou para um outro lugar, não foi para o céu não, viu? Foi para um outro lugar, aqui na terra mesmo, para que Eliseu continuasse seu trabalho. Quando Deus chamou Isaías, Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros e tal, e Deus tocou nele com uma brasa e é você, Isaías. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias disse: Senhor, eu sou uma criança. Ele falou: não diga eu sou uma criança, eu sou contigo. Era jovem. Deus nunca aceitou ouvir um não de alguém que ele chamou. E os que ele chamou nunca renunciaram também, a não ser Judas, o traidor, né? Agora, esses discípulos, quando ouviram aquele discurso duro de Yeshua, começaram a sair. Yeshua não mandou: não vai não, vem cá, vamos conversar, vamos negociar. Não vão embora não, senta aqui, eu explico melhor o meu sermão. Olha, apresenta a sua proposta e os seus acordos, temas que você tem para entrar num acordo comigo. Volta aqui, vamos fazer um acordo. Não. Eles quiseram deixar o barco. Muitos são assim, estou saindo do barco. Estou saindo do barco. E deixa as dificuldades na mão dos outros. Muitos fazem isso. A minha parte eu fiz, até logo, passe bem, foi um prazer, estou indo embora. Esses discípulos fizeram isso. Saíram, abandonaram Yeshua. Yeshua não chamou eles para uma negociação, não. Não querem. Então perguntou Yeshua aos 12: porventura também vós outros quereis retirar-vos? Verso 67, João, versículo aqui de João 6. E Yeshua volta para os 12 que ficaram, aqueles 12 ficaram, o resto foram embora. Aqueles 12 ficaram. Só 12.
Olha, muitos discípulos estavam com Yeshua. Só 12 ficaram. Yeshua volta-se para os 12 e pergunta para eles: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Ou seja, Yeshua não implorava para ninguém ficar, não. Yeshua ensinava, estava pronto para ajudar quem queria, agora não queria, paciência. Yeshua então disse: quereis vós também retirar-vos? E Pedro, então, sempre Pedro, né? Ele fala para Yeshua, 68, Senhor, para quem iremos? Para quem? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro tinha consciência do valor daquele chamado que ele teve, do ministério que ele teve, dos ensinamentos que ele havia recebido de Yeshua. Não importa se o discurso fosse difícil, se a situação estava complicada, ele tinha um chamado de Deus. Para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. E Yeshua, e ele diz: nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E os 12 permaneceram. Então, aqueles que valorizam, eles não deixam o seu trabalho. Mas aqueles que acham que não tem outra alternativa e que querem ir embora, não pode ser obrigado. Ninguém pode ser obrigado. Então a seara é grande, os obreiros são poucos, gente. Orem por nós para todo o trabalho que nós temos para fazer. Temos muito trabalho, esse trabalho na África, a mensagem que nós temos que levar. Como eu já disse, não somos exclusivistas. Claro que Deus chama outras pessoas, mas a gente, é o que eu disse, quanto mais luz, mais responsabilidade. E a gente precisa das orações de vocês para nós levarmos adiante o trabalho que Deus tem nos dado, aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Deixa eu ver aqui se eu consigo, a hora vai rapidamente, né? Se eu consigo aqui os internautas, né? Vamos ver. Está um pouco lento. Vamos ver como é que estão os nossos internautas. De hoje. Vai rapidamente, né? Se eu consigo aqui os... Então nós temos aqui a nossa lista de internautas, são muitos, vamos ver aqui, né, se conseguimos. Dameres, falando conosco de Anchieta, Espírito Santo. Clésio Garcia, de Campinas. Quem nós temos aqui? Radarizando por aí, eu não sei. Zaquém Levi? Não sei quem é. Rosimeire Silva, lá de Novo Repartimento Pará. Fátima de Souza, né? O Gonçalo de Souza também. More Gonçalo, né? Credmilton Pereira. A Sônia Aparecida de Lorena, né? A Sônia. O Eduardo Koenig. A Lucelena de Rodeiro, Minas Gerais. Célio Taniguchi. Pois é, Célio, eu perguntei se você, aonde você está, né? Será que você está no Japão ou está aqui no Paraná, né? Célio Taniguchi, eu lembro dele, né? Raziel, de Belo Horizonte. Rastreadores de Foz, César de Foz do Iguaçu. Rocha Vichalon, não é? Está aqui. Ronaldo Costa, Curvelo, Minas Gerais. Raquel Gonzaga, Natanael Ferreira, Icó, Ceará. Jacinto Abade, seja bem-vindo, Jacinto.
Mariene Dantas, olha, algumas perguntas que vocês estão fazendo aqui, por isso que é bom, eu peço aí para o nosso técnico colocar aí o meu WhatsApp aí, na tela, para que vocês possam, de repente, ficar à vontade para mandar pergunta pelo meu WhatsApp, porque daí fica mais fácil, está aí o meu WhatsApp, né? 41 99701 1932. Você puder copiar e mandar para o meu WhatsApp, que aí eu terei mais tempo para responder aí a sua pergunta, né? Vamos ver aqui. Mariane Dantas, já falei. Bruce Nogueira, de Anchieta. Virgínia a Virgínia diz que conhece Araçá. É muito bom, né, Virgínia? Eu conheço desde criança. Araçá, vivi atrás disso aí. No meio do mato, por aí. Aqui em Curitiba tem Araçá, até na rua que eu moro, né? Quem mais que nós temos aqui? Alexandre Villanova, Ednilson Lopes, Roche Davi, lá de Maceió, né? Seja bem-vindo, Roche. Irineu Neto, Maurília do Fernanda, Maurília. Laudiceia, que prazer ter a Laudiceia aqui conosco, que é lá de Rondônia, né? Wilson Rubens, meu amado, olha, nós temos interesse naquele terreno aí que você está vendo aí, viu? Porque eu lembrei agora. O Wilson precisa me conectar no WhatsApp também, viu, Nilson? Lembra aí. Wilson, me conectar pelo WhatsApp, pelo Facebook é difícil, para a gente conversar, inclusive, sobre essa questão dessa oferta do imóvel aí da sua cidade. Cleusa Alves também, lá de Cascavel, um prazer ter a Cleusa conosco. Paola Lagos, Raquel Gonzaga, Ari Noronha, cadê o Ari Noronha? Eu acho que o Ari Noronha é de Natal, né? Bento Rebento, Ivaneide Souza, um pai cuida de 10 filhos, mas um filho não cuida de um pai. Verdade, né? Verdade mesmo. Jander Arruda, Rocha Vichalon já falei, Juscelino Moraes, Pokertove, Juscelino. Ele pergunta quem é esse, eu não sei o que ele está dizendo aqui. Luzia Silva, Ednilson Lopes, ele faz uma pergunta aqui que eu não entendi, Ednilson. Por que a Sina não apaga as luzes e faz transmissão? Eu sei que isso é para evangelizar, não entendi a sua pergunta, viu? Mas, por favor, usa aí o meu WhatsApp, viu? Fique à vontade, coloca de novo aí o WhatsApp. É melhor manter aí durante esse período aí, o meu querido amigo Alisson, mantenha o meu WhatsApp aí, que o pessoal fica à vontade para anotar nessa parte que eu estou respondendo aí as perguntas, né? Tá. Apagar as luzes? Eu não estou entendendo aqui. Não, olha, eu não sei se é o que o Ednilson está falando, mas a questão de acender luz no Shabat, apagar luz, não tem nada a ver, viu? Isso aí é ortodoxia pura, não tem nada a ver. Acender luz não é acender fogo, não tem, enfim. Né? Não se preocupe, se é que é isso, né? Natanael Ferreira, muito obrigado aí da sua palavra. Esse é o nosso Rabino Ishai, da sinagoga, né? Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Acabo. Maria Betânia. Vamos ver aqui. Quem eu não citei ainda, né? O Irineu Neto, pelo que eu entendo do mandamento do Shabat, não se deve acender fogo. Correto. Não se deve acender fogo no dia de sábado. Isso é o que diz o mandamento, tá? Vamos ver aqui.
após o acendimento das luzes, 18 minutos antes de começar o Shabat, né? Olha, existe um aplicativo que se chama Shabbat Shalom. Shabbat com 2 Bs. Esse aplicativo dá o horário do acendimento das velas, dá Parashá, o horário do acendimento das velas, 18 minutos antes, em qualquer lugar do mundo. Um aplicativo de celular, Shabbat Shalom, com 2 B. Tá? Você baixa aí no seu celular e você vai ter o horário do acendimento das velas, a Parashá da semana, a Parashá da semana que vem, o horário da Havidalá no seu lugar, na cidade que você mora. Muito bom, viu? Vamos lá. Acende as velas antes do Shabat 18 minutos, não acende mais fogo no Shabat. Nós só vamos acender as luzes de Havidalá já quando está escuro, 40 minutos depois do sol se pôr, ou meia hora depois do sol se pôr, nós vamos acender as velas de Havidalá. É o próximo fogo que a gente vai acender. Durante todo o Shabat não acendemos fogo, né? Vamos ver aqui. Avançou. Vamos voltar agora. Roberto Nogueira, tá. Diz que está atrasado, viu, Roberto? Mas você pode assistir aí que fica no gravado, né? Yosef Ben Israel estão chegando por último aqui, estão aparecendo, né? De Alagoas, Yosef, né? Falando aqui do pai Yosef e da mãe Rive, que eu lembro dele, tive hospedado na casa dele. A saudação também da Raquel Noemi Luchuk, da Argentina, da esposa do nosso querido Yosef, da Argentina. Seja bem-vinda, viu, Raquel? Deixa eu ver, o meu computador avançou aqui. Sérgio Costa de Araújo, do Rio de Janeiro, seja bem-vindo. Tami Miguel, Eliana, da cidade de Limeira, São Paulo. Emily, de Santa Catarina. Marilena Dantas, de Santa Luzia, Paraíba. Fábio Almeida, de Sorocaba, São Paulo. Ele falou que tem gente entrando com outro assunto aqui, mas eu não sei. Eu já falei, né? Quer conversar assunto, entra comigo no meu WhatsApp. Tá aí, né? O WhatsApp. Mas, quando você mandar o WhatsApp para mim, manda o seu nome, a cidade, e diga para mim, eu estava assistindo o Café com Orochi, para eu saber de quem se trata, tá? O nome, a cidade, e diga que você estava vendo o Café com Orochi, que eu vou te atender, sim, com muito carinho, tá bom? Vamos ver aqui. Açaí Santo, Açaí Santo André Pirelli. Tá aqui. Luzia Silva. Luzia, tem muitos livros. Vamos ver se eu... Me manda aí particular, que eu não gosto de fazer propaganda de livros, né? Mas manda um WhatsApp que a gente informa. Todas as vezes que vocês forem ler um livro judaico, seja ele qualquer que seja, tem que ter muito cuidado, viu? Porque normalmente os livros judaicos são escritos por rabinos que não creem em Yeshua. Então, há que se fazer como Paulo disse, examinar tudo, reter o bem. Você pegar um livro judaico e for acreditando de cabo a rabo, então aí eu recomendo ler a Bíblia. A Bíblia você pode ler de ponta a ponta, né? Mas qualquer livro judaico você tem que ler com critérios, porque eu até estou com o tema aqui para falar da Romanos 11, né? Romanos 11 vai ser o próximo tema, viu? Não vai dar para falar hoje. Mas uma parte do nosso povo de Israel está endurecido. Então, não tem o Ruach HaKodesh, não tem o Espírito Santo, não aceitou a nova aliança. Então é muito perigoso você ler um livro judaico sem critérios. Tá? Eu até recomendo, quem não estiver preparado, não leia. Não leia. A Bíblia tem tudo que você precisa, tá bom? A Torá tem
tudo que você precisa. Isso aí que a gente usa um argumento ou outro aqui, é só para reforçar o pensamento judaico. Mas, você tendo a Bíblia, você vai ter tudo na Bíblia que você necessita. Não se preocupe de ler outros livros além da Bíblia. Tá? Lembrando que nós estamos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Yeshua HaMashiach é a principal pedra da esquina. Então, nossos sábios devem ser os apóstolos e os profetas. Precisar ler outro livro, ou ver qualquer coisa, leia com muito critério, com muito cuidado. Tá? Senão, não é necessário. Você tem tudo que precisa na Torá. Tá bom? Vamos ver aqui, quem mais nós temos aqui? Antônio Turmina, Sebastião Santo de Uiraúna, Paraíba. Se o Shabat acaba no pôr do sol do sábado, o que fizer depois do pôr do sol é transgressão? Claro que não. O sábado termina no pôr do sol, começa no pôr do sol e termina no pôr do sol. O que nós temos, na verdade, Raquel, são duas cercas. Os 18 minutos antes do sol se pôr, aí eu já indiquei para vocês aí um Shabbat Shalom, eu não sei se é complicado para ele escrever lá. Shabbat Shalom com 2B, que é um aplicativo de celular que vai te dar o horário que começa e o horário da Havdalah. Pronto. Então, normalmente nós temos essas cercas. 18 minutos antes do sábado começar, na sexta-feira, você acende as luzes do Shabat, pronto, não faz mais serviço nenhum, tá? Acendeu as luzes do Shabat, não faz mais nada, não acende mais fogo, nada. Usa o micro-ondas para esquentar a comida, se for preciso, né? Só se houver um caso muito extremo mesmo, que seja necessário, que justifique, um caso extremo, tá? Aí você só vai acender fogo ou fazer obra na Havdalah, que dá cerca de meia hora, 40 minutos depois que o sol se põe no sábado. Aí você pode fazer o trabalho, as obras, tudo que tem que fazer, que já não é... O sábado não é de meia-noite a meia-noite, tá? Isso é muito importante. Natanael Ferreira. Vamos ver aqui, Paola, já falei, né? Paola Lagos. Maria Betânia. Olha, repetindo, eu acho que a Raquel entendeu, né? O sábado começa no pôr do sol e termina no pôr do sol. Não é 6 horas da tarde, hein? Pôr do sol, tá? Mas respeite essas cercas. 18 minutos antes e meia hora ou 40 minutos depois que o sol se põe, que é para você... É a forma judaica de observar o Shabat, tá? É a forma judaica. Obedeço. Inclusive tem um pessoal que fala feliz sábado, feliz sábado. Não é errado falar feliz sábado, mas a maneira do judeu, do povo de Israel cumprimentar os outros no sábado é Shabbat Shalom, tá? Shabbat Shalom é a forma judaica. Guardar o sábado da forma judaica é começar 18 minutos antes e terminar quando já está escuro, quando aparecem as 3 estrelas no céu, ou se você preferir, usar esse aplicativo de celular que vai te dar exatamente o tempo certo da maneira judaica de observar Shabat. Lembrando que o nosso povo é a nação sacerdotal, né? Temos que aprender com o nosso povo. Bom, eu acho que seriam esses aí, as questões também. Gostou dos conselhos? Obrigado aí a Tami, né, Miguel. O Clésio, quero me aprofundar sobre o pai biológico de Yeshua, Yosef, da casa de Davi, é um tema para outros assuntos, né? Outros momentos, vamos dizer assim. De Resende, José Nunes está nos saudando aqui. Muito prazer tê-lo conosco. Para todos aqueles que estão no Galute, né, ou na diáspora, né, fora de Israel. Obrigado a todos vocês aí.
Vamos ver se tem mais algum questionamento que eu possa responder. Então, pessoal, eu fico aí, deixei aí para vocês o meu WhatsApp. Vocês não se esqueçam, quando entrar em contato comigo, colocar o seu nome, a cidade. Se você tem algum cargo religioso, coloque também, porque quanto mais eu sei a seu respeito, melhor eu posso te dar a resposta. Vamos supor que você manda uma resposta do sábado e você diz para mim, eu sou adventista. Então eu já tenho uma condição melhor de responder você. Mas se você quer saber do sábado, mas você não é do movimento adventista, ou da Igreja de Deus, você é um pentecostal, eu vou ter que ter uma outra forma de te responder. Então se identifique direitinho, nós vamos te acrescentar no WhatsApp e vamos estar respondendo as perguntas de vocês. Bom, vamos voltar aqui a finalizar o nosso, já que a gente não conseguiu entrar no tema, não é? Lembrando então que quando Yeshua fala um discurso duro, muitos dos seus discípulos começam a sair, então restam apenas os 12. Aí ele volta para os 12 e diz, vocês também não querem se retirar? Não é? E então, gente, é o momento agora de nós unirmos as nossas forças. Mais uma vez eu quero dizer para vocês que são interessados, que estão no processo de conversão, que já estão há muito tempo nos acompanhando, que vocês, nós temos aí Pêssar. Eu quero falar um pouco sobre Pêssar também, né? Está se aproximando. O que vai acontecer em Pêssar? Quem não é circuncidado, homem que não é circuncidado, na carne, estou falando no coração não, na carne, não pode participar de Pêssar. E quem não é batizado também não pode. Agora, para ser batizado, tem que estar cumprindo Torá. Então não adianta pedir o batismo agora em cima da hora, não tem como fazer. Né? A mulher é só o batismo, porque a mulher não tem circuncisão. A mulher tem que ser batizada para participar. Agora, tem um detalhe que eu quero explicar para vocês. O nosso Pêssar vai ser celebrado após o pôr do sol do dia 13 de Nissan, ou de Abib, como queiram. Após o pôr do sol, nessa noite ele vai ser celebrado. O nosso Pêssar, tá? Então, a gente ainda vai falar mais sobre isso. Agora, aqueles que estão no processo de conversão, sim, na cerimônia de Pêssar, nós celebramos então, junto, o lava-pés e o ceder de Yeshua. Celebramos no Pêssar. Terceiro cálice é usado como cálice de Yeshua, é feita a referência ao cálice de Yeshua. Antes de tomarmos o terceiro cálice, a gente faz o lava-pés, a gente interrompe a reunião de Pêssar, fazemos o lava-pés, que é o mandamento de Yeshua, né? Bem-aventurados sois se fizerdes. Retornamos à mesa, tomamos o cálice, que é o terceiro cálice, e fazemos menção, então, do sacrifício de Yeshua, como ele ordenou. E aí concluímos a cerimônia. Aí vem o jantar do Pêssar. Nesse jantar de Pêssar, você que está fazendo a conversão pode participar. Então eu posso assistir? Pode. Você pode vir assistir todo o desenrolar da cerimônia de Pêssar, mas você não vai poder participar. Tá? Não se preocupe não, é um mandamento. Quando você não participa do Pêssar, você está cumprindo o mandamento de não participar. Entenderam? Está cumprindo o mandamento de não participar. Não pode. Não é a gente que não quer deixar você participar, não. É um mandamento. Entenderam? Agora, quando você já é membro da comunidade, já passou pela Tevilá, já passou pela circuncisão no caso dos homens, e você não toma Pêssar, não participa de Pêssar, é uma transgressão muito séria.
Entenderam? Quando você não é, você não pode participar. Está cumprindo o mandamento, não pode participar do Pêssar. Mas quando você é membro e já passou pela circuncisão, o mandamento de participar de Pêssar é obrigatório, da exclusão do povo. Tanto é que existe o Pêssar Sheni. O que é o Pêssar Sheni? 30 dias depois do Pêssar, você vai ter um segundo Pêssar, só para aqueles que por um motivo muito sério estavam internados no hospital, estavam viajando, uma viagem que não foi possível alterar, para que esses não sejam transgressores do Pêssar. Tem o Pêssar Sheni, o segundo Pêssar. De tão sério que é o mandamento que tem uma repetição para quem por um motivo muito justo não pôde. Então veja que coisa interessante. Se você é membro, se você já é circuncidado, o mandamento é obrigatório. Seríssimo esse mandamento. Você é parte do povo de Israel. Tem que tomar Pêssar. Não deu, teve um motivo muito especial de acordo com a Torá. 30 dias depois tem a repetição para você. Tá? Outra coisa é tirar o fermento de casa. Tem que tirar o fermento de casa, de preferência, do dia 14 em diante. 7 dias comer pães ázimos, pão sem fermento. E aí tem os outros tipos de fermento, não é só o pão. O macarrão é uma comida que é fermentada na sua fabricação. Todos os produtos que contêm fermento, tem que tirar de casa. Agora, eu vou dar um detalhe importante antes de eu finalizar isso. Quem não é israelita não precisa celebrar Pêssar. Você não é israelita, por que você vai celebrar Pêssar? Pêssar é um mandamento entre Deus e os filhos de Israel, é igual ao sábado. É um mandamento específico para quem saiu do Egito. Quem saiu do Egito? Israel. Se você se uniu a Israel através do Mashiach, aí nós vamos discutir no próximo programa. Se você se uniu a Israel através de Yeshua, e se sois de Mashiach, então sois descendência de Abraão. Então você tem que ser parte do povo de Abraão. Aí você tem que celebrar Pêssar. Não, mas eu não sou judeu, não sou israelita. O mandamento do Pêssar não é para você. Não precisa celebrar. Não deve celebrar. Não precisa. Como não precisa guardar o Shabat. Shabat é um sinal entre Deus e os filhos de Israel. Entre mim e os filhos de Israel. É igual ao casamento. O casamento não é um negócio entre você e a sua mulher? Pode entrar um terceiro no meio do casamento? Não pode. Eu sou casado com a dona Malca, a Malquinha. Não pode entrar uma mulher no meio, nem um homem no meio. É um contrato particular entre nós dois. O sábado também é um contrato particular entre Deus e Israel. Se está guardando sem estar no processo de chuva, eu estou no processo. Então está certo. Eu estou nesse processo que o senhor falou aí de conversão, então eu guardo o sábado. Aí tem que guardar, você está no processo. Mas se você não está no processo e não é parte do povo, se você não está no processo, Roxa, eu estou no processo, mas não sou parte do povo ainda. É para guardar o Shabat, só que Pêssar não, Shabat sim. Não sou parte do povo, não estou no processo de techuvá, estou feliz na congregação que eu estou, na igreja que eu estou, não precisa celebrar nem Shabat e tampouco Pêssar. Pêssar é um convênio exclusivo com os que saíram do Egito, com o povo de Israel. Tá bom? Tá aí o meu WhatsApp, vamos pôr a última vez aí o meu WhatsApp. Qualquer contato, fale comigo. Tá? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado. A gente ama vocês, tá? Nós amamos vocês. Vocês dedicaram aí 2 horas do tempo de vocês, 1h30, que
que vocês poderiam estar passeando com a família, estão aqui, olha, eu só tenho que agradecer. Eu tenho que ser feliz com vocês. Muito obrigado, meus amigos. Tá bom? Um grande abraço, uma boa semana, um Shavua Tov, uma boa semana para você com a sua família, com as bênçãos de Hashem. Shalom, shalom. Obrigado.